Olá, essa aula é para os alunos do oitavo ano. Nós vamos trabalhar aqui sobre o poder absoluto e o iluminismo, né? É importante a gente contextualizar a chamada sociedade do antigo regime, que se deu na Europa entre os séculos XIII e o século XVII e XVIII, né? Era uma sociedade feudal, uma sociedade estamental, onde você tinha três grandes segmentos na sociedade. Você tinha a nobreza, né, o clero e os servos camponeses, e aí já com o surgimento de outras classes sociais, como a burguesia, né, comercial, industrial, né, e os operários nas cidades. Tá? Durante o período da Idade Moderna, o absolutismo, a partir do fortalecimento dos Estados nacionais, comandavam e determinavam o poder nas sociedades europeias. É um regime político onde o rei era a fonte das leis. Acreditava-se e era justificado pela Igreja Católica Apostólica Romana de que os reis eram humanos escolhidos por Deus para governar os outros seres humanos. Então eles tinham poder absoluto sobre todos e todos. Eles criavam as leis, eles julgavam as leis, eles executavam as leis de acordo com o seu bom humor ou mau humor, né? Então esse poder absoluto norteia todo o período da Idade Moderna, do século XIII ao século XVIII, né? O poder era de origem divina, né? Justificado pela Igreja Católica. E tinha alguns teóricos, filósofos que justificavam esse poder absoluto. Um muito famoso era Thomas Hobbes. Escreveu um livro chamado Leviatã, onde ele dizia que o homem é o lobo do homem. Então cabe ao rei absoluto, né, regrar a sociedade para que um homem não seja poderoso em relação ao outro, que haja o equilíbrio do poder do rei. Outro que justificava muito o poder absoluto era um filósofo italiano chamado Nicolau Maquiavel, né, onde ele dizia que os justificam os meios, né? O rei poderia fazer o que bem entendesse para alcançar algum fim que ele julgava correto, que ele julgava produtivo, que ele julgava pertinente. Ninguém contestava o rei. Todos obedeciam e seguiam o rei, né? Era o mediador dos conflitos entre a nobreza, o clero, os camponeses e aí depois a burguesia, os operários, etc. Tá? A sociedade do antigo regime era uma sociedade aristocrática de privilégios. Nós vimos durante a Idade Média, né? Os servos camponeses trabalhavam, a nobreza guerreava, o clero rezava, né? E o rei exercia o seu poder absoluto. Então, tanto a nobreza, o rei e o clero viviam com os chamados privilégios. Eles eram os donos das terras, eles tinham acesso à educação, né? Eles tinham acesso aos cargos públicos, o exército era comandado pelos nobres, né? Cabia à igreja toda a formação educacional que só atingia pessoas da nobreza. A maior parte da população durante esse período era analfabeta. Não havia escola pública gratuita como hoje, né? Então eram só os privilegiados que não pagavam impostos, né? Não trabalhavam, não produziam, como era o papel da burguesia, dos servos camponeses e operários, né? Era uma sociedade baseada na desigualdade e nos privilégios. E isso tudo era justificado pela igreja como vontade de Deus, né? Bem, a partir do século XVIII surgem em várias regiões da Europa, vários países, os chamados filósofos iluministas. O que vem a ser um filósofo? Né? Filósofos são seres humanos, né, racionais, né, que refletem, que questionam a organização da sociedade e escrevem seus pensamentos. Então, nós temos pensamentos como todos os filósofos, mas nós não escrevemos a nossa obra, o nosso pensamento. Os filósofos escrevem. E esses livros passam a influenciar outras pessoas da sociedade. As pessoas passam a ler, passam a discutir, né? Passam a debater sobre essa sociedade que era vigente e que não estava de acordo com o pensamento dos filósofos iluministas. Eles defendiam o quê? Eles defendiam a liberdade de pensamento,
a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de religião e a liberdade de comércio, deixar fazer, deixar passar, você poder comercializar para quem quiser, produzir da maneira que bem entender, tá? E fazer a sua renda através do seu trabalho, do seu comércio, da sua inteligência. Como entender cada um desses pensamentos dos filósofos iluministas, né? A liberdade de pensamento é que, durante o período do Antigo Regime, né, o pensamento era único, o determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você não podia destoar, discordar, pensar sobre algo diferente do que era norteado pela Igreja Católica. A liberdade de opinião, você também não podia falar o que bem entendesse, porque havia o rei absoluto. Ele poderia prendê-lo, poderia executá-lo, poderia matá-lo, né? A liberdade de religião, porque a única religião, a única igreja aceita durante esse período, na Idade Moderna, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos que, a partir da chamada Reforma Protestante, surgem outras igrejas na Europa, né? Igreja luterana, anglicana, calvinista, mas isso não foi pacífico, isso foi tumultuado, houveram guerras religiosas, houveram massacres, né? Houve muita morte em função do surgimento das chamadas igrejas protestantes, né? Então, durante o pensamento, durante esse período iluminista, os filósofos começam a defender a liberdade de religião. Você escolher a sua igreja, sua religião, ou não escolher nenhuma, ter essa liberdade, né? A liberdade de expressão é você ter a liberdade de escrever uma poesia, um livro, um romance, produzir um filme, uma música, sem censura, né? Com a sua livre expressão, sua livre criatividade, sem ninguém dizer se pode ou não pode ser impresso, ser veiculado, ser mostrado, ser tocado nas rádios, né? É um ambiente sem censura, a liberdade de opinião. É claro que, com essa liberdade de opinião, as leis trazem responsabilidade. Você não pode ofender uma pessoa, né, sem comprovar essa ofensa, né, sem comprovar esse pensamento, que ela pode processar, né, por danos morais, né, por danos materiais, enfim, uma série de responsabilidades. Então, os principais filósofos iluministas ou eram franceses ou eram ingleses, né? Jean-Jacques Rousseau, né, o Voltaire, né, os dois filósofos que criaram a enciclopédia, né, que é o Diderot e o D'Alembert. O que é enciclopédia? São vários livros, né, que compilam, que juntam todo o pensamento moderno dos iluministas, né, e eles são publicados. E teve uma importante contribuição na divulgação do pensamento iluminista pela Europa, pela América, pelo mundo. As chamadas enciclopédias, né, Diderot e D'Alembert. Temos também o filósofo inglês Locke, né, o francês Montesquieu, né, que defendiam uma série de mudanças na sociedade, né? As principais eram o quê? A divisão dos poderes entre executivo, legislativo, judiciário, né? Defendiam a educação pública e gratuita para todos, né? Defendiam o ensino laico. O que é o ensino laico? É o da nossa escola. É o ensino onde você não pode defender nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum pensamento religioso. Você tem liberdade de professar sua religião, mas o professor não pode defender, não pode fazer proselitismo religioso para nenhum aluno, porque a escola pertence ao Estado e a escola é laica, né? Assim como o Estado brasileiro é laico, né? Não defende nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum Deus. É um Estado laico, tá? Esse pensamento iluminista influenciou muita gente na Europa, na América, e desencadeou em vários movimentos revolucionários, o principal deles a chamada Revolução Francesa, que em outra aula nós iremos trabalhar apropriadamente. Vocês podem enriquecer mais essa aula acessando o blog do professor Paulo, CEF 102 Norte, é só ir lá no Google e acessar. Lá tem várias teleaulas que podem enriquecer o seu entendimento do assunto. Até!